Ver mais de volta, 1h47, hora de concluir nossa receita de pão caseiro com fermentação natural. Acompanhe. Então essa aqui ela já é uma massa que fez a primeira fermentação, ela já está aqui há quase 8 horas fermentando. E agora a gente vai tirar ela daqui e vai fazer a pré-modelagem. Para tirar a gente vai jogar um pouco de farinha nela, a gente vai pré-modelar e ela não pode ter... Deixa eu mostrar um pouquinho aqui. Uhum. Ela não pode grudar na bancada, então pôr um pouquinho de farinha em cima. Não dá para pôr farinha em cima, porque senão na modelagem ela não vai modelar. Então a gente vai fazer a pré-modelagem agora de bola. Então o que é a bola? Eu vou pegar as pontas, vou pôr no meio, pegar todas as pontas dela, fazer uma bola. O interior fica sem farinha, né? Sem farinha para poder grudar a massa aqui. Depois que grudou, eu viro ela, tem que lembrar sempre de ter farinha na bancada para ela não grudar. Viro, ela vai estar assim, e aí eu vou puxar ela na minha direção para ela criar uma tensão. O que é essa tensão? Ela vai segurar os gases da fermentação dentro. Então, Estela, mais uma etapa agora concluída. O que a gente faz? Então, a gente fez a pré-modelagem, né? A gente deixou descansar 10 minutos. Agora, a gente vai fazer a modelagem final dele. E ele vai colocar ele nesse cestinho aqui. Esse cestinho se chama Banneton. Ele é um cestinho que deixa o pão respirar. Quem não tem esse cestinho pode fazer com um escorredor de macarrão, né? Que tem essa partezinha aqui que deixa o pão respirando. Também dá a mesma coisa, tá? A modelagem, ele vai ter criado já um pouco de gás dentro da massa e a gente vai virar ela agora de ponta cabeça, virar aqui. E a gente vai tirar um pouco os gases da massa neste momento, né? Tiram só um pouquinho, né, desses 10 minutos que ela ficou fermentando aqui. E a gente vai fazer a modelagem de bola de novo. Fez a bolinha, eu vou botar ela de cabeça, eu vou virar ela e vou pôr a parte de baixo para cima, tá? Então eu vou tirar ela daqui, coloco na minha mão e coloco aqui. Aí nesse cestinho vai para a segunda fermentação, que vai de 1 a 2 horas. A preparação do forno a gente tem que deixar de 20 a 30 minutos em 250 graus, para o forno ficar bem quente. E aí, como é um forno caseiro, não é um forno profissional, ele não vai ter vapor. Colocar uma toalhinha, né, dentro de um recipiente que possa ir no forno. E aí a gente coloca a água fervendo dentro, né, dele. Então essa aqui é um pão já fermentado, né? Eu posso colocar daí também um pouco de farinha aqui, só para ele não grudar. Cortar cerca de meio centímetro, 1 centímetro o pão, para ele poder liberar o vapor. E agora ele está pronto para ir para o forno. Então a gente vai pôr o pão, vai borrifar um pouquinho de água e vai deixar ele crescer 20 minutos. E aí a gente vai tirar a água, a bandeja que a gente tinha colocado no forno e tirar o papel manteiga, porque agora ele não precisa, para ele poder selar a casca dele. Então 20 minutos com vapor, 20 minutos sem vapor. E aí o teste para saber se ele está pronto é isso aqui. Você vai pegar ele e vai bater embaixo, tem que dar esse som de oco. Vocês não têm noção do aroma que está aqui. Ele deu certo, ele cresceu, ele selou a casca, agora nós vamos cortar e ver como é que ele está dentro. Vamos lá. Vamos lá, então. Quando você abrir ele, porque o que protege ele para conservar é a casca. Então, quando a gente corta ele, ele vai começar a secar o miolo. Então, quando for guarda ele virado para baixo, que ele evita de secar. Põe um paninho por cima, ele precisa respirar, não fecha ele num saquinho plástico.
Olha, uma manteiguinha, um azeitinho de oliva ali é muito gostoso, gente. Eu tô nessa de não comer muito pão, assim, mas quero dizer que esse é muito saboroso e vale a pena. A gente não fica realmente com aquela sensação de estufamento, né, que a Mayara comentou aqui com a gente. Falando nisso, a Mayara segue aqui. A gente tem muitas perguntas sobre a receita. Vai estar lá no nosso Instagram, @vermaisoestSC. A gente coloca a receita lá. Agradeço a Estela, né, tirou esse tempo para fazer. Ela já está fazendo para vender, mas ela tirou esse tempinho para fazer para a gente também. Estela, muito obrigada. Mayara, tem gente falando aqui, até a Estela comentou com a gente lá durante a matéria, sobre a diferença desse pão de fermentação natural por uma outra fermentação que é muito comum aqui nessa região, que é o fermento de batatinha. Aí tem a Tere, que é a nossa telespectadora de Xaxim. Oi, Tere, muito obrigada pela participação, sempre está aqui com a gente. Ela falou que ela faz esse de batatinha também e que fica uma delícia, né? E ela diz que vende, eu vendo muito mais quando fermento de batatinha. Que bom, então, né? Mas eu quero saber a diferença dessa fermentação natural que a gente mostrou para essa fermentação de batatinha. Então, ela também é uma boa fermentação, tá? Mas aí ela vai necessitar de um auxílio maior. Tanto que o tempo que leva para a fermentação, em comparação a essa fermentação que nós vimos na matéria, é menor, né? Então, ela precisa de um auxílio também com outro tipo de fermento, não numa quantidade muito grande, né? Como se fosse fazer com a fermentação química, mas precisa. De repente, ela tem alguma técnica, né, diferente, que, né, a gente vê muitas técnicas por aí que, de repente, vai só a batatinha mesmo, né? Mas nós temos outros tipos de fermentação também, que são utilizados maçã, abacaxi, né, vinagre. Então, esses alimentos, eles aceleram a fermentação, né? Porque é o açúcar desse ingrediente que vai fazer com que fermente mais rápido. E assim, quanto mais natural, melhor. Mais, isso aí. Tem bastante gente participando com a gente, vou tentar responder todo mundo. O Eduardo quer saber qual a quantidade de pão recomendada para comer por dia. Eduardo, obrigada pela audiência, pela participação. E aí, Mayara? Então, Eduardo, depende muito do seu objetivo, né? Não tem uma recomendação específica, né? Cada pessoa tem a sua individualidade. Então, vai depender muito do quanto a pessoa gasta, né, de energia para estar consumindo. Então, tem que ter uma troca aí entre gasto e consumo. Então, não tem uma quantidade exata. Porém, é legal a gente manter o equilíbrio sempre, né? Não só com o pão, mas com qualquer outro alimento. Aquela pergunta que eu fiquei devendo lá antes do intervalo, né? Qual o risco, né, de tirar o pão ou qualquer outro carboidrato direto, né, ficar sem comer isso assim durante um longo período fazendo uma dieta? Então, o carboidrato ele é nosso principal combustível, né? É o que nos proporciona energia. Quando nós falamos em retirada não só do carboidrato, mas qualquer macronutriente, né, seja proteína, gordura, a gente está fazendo uma agressão ao nosso organismo, certo? E geralmente com o intuito de emagrecimento, né? Então, o corpo vai responder isso a longo prazo, não a curto prazo. Então, a ideia é que se for fazer alguma dessas estratégias alimentares, né, de retirada de algum macronutriente, tenha um determinado período, né? Ninguém pode ficar restringindo por muito tempo. Então, o corpo precisa entender, né, o que você está fazendo com ele de diferente. Então, ele vai dar uma resposta para você conforme aquilo que você está, né, proporcionando para ele. Nessa linha ainda tem um mito e verdade que eu quero te perguntar. O pão promove a formação de serotonina, que é aquela responsável pelo nosso humor e sensação de bem-estar? É verdade ou mentira? Sim, proporciona, né? Qualquer carboidrato vai nos proporcionar isso, tá? Mas é aquela sensação momentânea, né? Então, isso vai muito rápido para a corrente sanguínea e faz com que a gente tenha essa sensação de bem-estar, né? E disposição também, porque é uma fonte de energia rápida, né? De rápida absorção. Então, mas não dá para ficar pensando nisso, né? Como um benefício e estar sempre consumindo esses tipos de alimentos. Mayara, mas quem está fazendo uma dieta dessas e anda um pouquinho mais triste, assim, pode ser um pouquinho por causa da falta de carboidrato? Um pouquinho mais animado? Pode sim. Ainda mais quando o corpo sofre uma mudança repentina, né? Você está habituado com uma quantidade de carboidrato e, de repente, você restringe ele totalmente. Então, o corpo vai sentir sim. Tem um outro mito e verdade. Para quem deseja perder peso, o pão deve ser consumido antes ou depois de atividade física ou não tem nenhuma mudança? Não, isso é indiferente, né? O que nos importa é a quantidade calórica diária, né? Então, é o nosso valor energético total
do dia que a gente vai estar ingerindo e não horário, né? Mas, claro, antes da atividade física, se você consumir um carboidrato, por exemplo, né, e de rápida absorção, vamos dizer um pão branco, você vai ter mais energia para o treino, né? Para o próprio treino, mas não é que isso vai beneficiar o emagrecimento ou não. Aqui tem uma pergunta, a pessoa não se identificou. Se tiver que comer pão, qual que eu devo escolher? Então, os né, que tenham uma quantidade nutricional maior, então os pães integrais, um pão que tenha mais fibra, nós encontramos muitos pães agora de grãos, né, aveia, então esses tipos de pães são mais recomendados, que vão te dar uma saciedade maior também. E é claro, agora que a gente estava falando da fermentação natural, né, esses são mais interessantes ainda, seria a melhor opção. Quanto mais natural, melhor. Quanto mais natural, melhor. E quem que não pode comer pão? Existe, a gente pode dizer assim? Depende do pão, né? Então, se, por exemplo, uma pessoa celíaca, né, vai ter que fugir do que tem trigo, né? Nós temos a opção do trigo sarraceno, né? Que é uma ótima opção para quem é celíaco, que é bem diferente. Né? Ele é bem diferente do trigo comum, né? O nosso trigo é o grão e o trigo sarraceno é uma semente. Então, ele não tem glúten e é muito mais benéfico. Muito obrigada por ter vindo. Não sei se o pessoal conseguiu ver em casa, mas ela tá com a Helena aqui ó, na barriga dela, tá quase chegando. Helena, muito obrigada por ter vindo. Obrigada pelo convite, Fabiana. Bastante saúde para vocês duas, para a família inteira. Obrigada, até a próxima, você também. Então. Gente, para quem está em casa, vai lá no nosso Instagram, @vermaisoestesc. Beijo no coração, a gente volta amanhã. Tchau, tchau.